Boa tarde, professor. Gostaríamos de fazer aqui algumas perguntas. No pós-pandemia, tem-se falado muito da Covid longa em relação à encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica. Pode explicar a ligação? Obrigado pela oportunidade. Sim, poderei tentar explicar. Desde há muitos anos, mesmo há mais de 100 anos, que existe o conhecimento científico e médico de que a seguir a algumas infecções, nomeadamente infecções virais, ocorrem síndromes, isto é, um conjunto de sintomas e por vezes também sinais que ocorre homogeneamente e que se chamaram síndromes pós-infecciosos. Isto é, são independentes da infecção, mas ocorrem após a infecção. Depois de curada a infecção, aparecem então estes sintomas que são às vezes muito dolorosos e incapacitantes. Quando este tipo de epidemias e pandemias ocorrem, porque se forem em casos isolados, evidentemente que os números são pequenos e, portanto, nem sequer dá para os identificarmos, mas a seguir a epidemias e a pandemias, os números são maiores e, portanto, podemos identificar esses casos e quando isso acontece, por exemplo, em hospitais, como foi o caso de Inglaterra, várias vezes, e de outros países, como o Canadá, e mesmo na Austrália, esses casos foram contabilizados e bem estudados, e pareceu haver algo ao nível do sistema nervoso central que conduzia as pessoas aos sintomas que apresentavam. Dor, sobretudo fadiga, resistência, ou fraca resistência ao exercício físico, e todo o trabalho físico realizado era depois seguido de fases de grande sofrimento físico e mental. Também, nesta situação, as alterações cognitivas têm um peso muito importante. E, portanto, estes autores há muitas décadas chamaram a esta situação encefalomielite miálgica. Miálgica, exatamente porque provoca dores, nomeadamente ao nível dos sítios, mas sobretudo dos músculos. Encefalomielite porque acreditavam que algo no encéfalo, isto é, em parte do sistema nervoso central, estaria inflamado, entre aspas, e, portanto, este nome de IT no fim. De facto, isso nunca se verificou, mas a verdade é que a mediação do sistema nervoso central parece ser uma das possibilidades em relação a estes síndromes. Já há menos anos, isto é no final do século passado, aquilo que se chama hoje síndrome de fadiga crónica conheceu as primeiras tentativas de definição e as primeiras publicações de critérios para chegarmos a esse diagnóstico. E percebeu-se cedo que esta síndrome de fadiga crónica era, em grande medida, aquilo a que anteriormente se chamava encefalopatia miálgica, encefalomielite miálgica, e que, enfim, traduzia-se mais ou menos pelos mesmos sintomas, embora houvesse uma variabilidade, evidentemente, de doente para doente, nada é igual de doente para doente, e como diziam já os meus mestres, não existem doenças, existem doentes. Quer dizer, a doença é aquilo que nós encontramos nos livros e aquilo que lemos, mas aquilo que encontramos em cada uma das pessoas é uma situação diferente que encerra, de facto, uma doença, mas que tem manifestações diferentes e que tem que ter abordagens diferentes. O que é que aconteceu com aquilo que hoje se chama Covid longa? Foi que após uh, muitos doentes, lembro que a Covid-19 foi uma pandemia que nos afligiu durante 2 anos, ou um pouco mais, de uma forma aguda, e ainda hoje existe, mas enfim, já não com esta importância. Muitos doentes desenvolveram a seguir realmente este conjunto de sintomas a que se chama síndrome pós-infecciosa. Enfim, porque retratava em grande parte vários dos sintomas e sinais da Covid, passou-se a chamar Covid longa, isto é, durava mais tempo do que as outras, que quando curavam não eram seguidas de outros sintomas. Portanto, esta é uma situação que após a cura da infecção surge ou a continuação de alguns dos sintomas que os doentes tiveram durante a infecção, ou novos sintomas que definem o aparecimento desta sintomatologia. E percebeu-se que
aliás, é natural, exatamente porque é uma síndrome pós-infecciosa, que esta Covid longa não era diferente daquilo que tinha sido definido antes pela encefalomielite miálgica e pela síndrome da fadiga crónica, e daqui o enorme interesse que isto vem trazendo, sobretudo para aqueles doentes que antes desta pandemia já sofriam de síndromes semelhantes e não os viam reconhecidos, exatamente porque eram situações isoladas, ou tinham tido uma mononucleose infecciosa, ou tinham tido uma outra infecção viral, ou até bacteriana, e alguns destes casos até aparecem noutros contextos, sem serem infecções, por agressões, sejam físicas, sejam mentais, enfim, exatamente porque eram poucos casos, não tinham este reconhecimento e não desencadeavam não só esta solidariedade, como também este interesse, quer médico, quer científico. Nós sabemos hoje que existem alguns mecanismos, quer mecanismos metabólicos, quer mecanismos ligados ao sistema nervoso central e também autonómico, e, portanto, daí esta relação com as disautonomias, isto é, com sintomas que têm que ver com a nossa posição e com a nossa posição estática e com os movimentos que fazemos, mas também com o funcionamento do sistema nervoso autónomo. Tem que ver também com o sistema endócrino, tem com certeza que ver com o sistema imune, tem que ver com o sistema cardiovascular, enfim, existe uma miríade de situações que hoje estão em investigação e que vêm concorrendo cada vez mais para o conhecimento desta situação, que é ainda, de facto, em grande medida, uma incógnita, sobretudo, o que é que as faz disparar. Com certeza que um determinado gatilho, que é seguramente a infecção, na maioria dos casos, e depois um terreno geneticamente propício que ajuda a este desenvolvimento. E por isso mesmo nós, enfim, no início de abril, realizámos aqui em Portugal, com amigos e outros doentes, e também com muitos médicos e investigadores, quer portugueses, quer estrangeiros, uma primeira conferência sobre este tema, que prometemos vamos repetir no próximo ano. Obrigada, professor. Isto leva-nos à segunda pergunta, deste vídeo, que é: isto tem contribuído, portanto, esta ligação tem contribuído para novidades na investigação na encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica? Como eu dizia há pouco, existem hoje investimentos muito avultados em alguns países para que se possa compreender melhor qual é a ligação que este tipo de infecções têm no desencadear destas síndromes, destas entidades que surgem após a infecção. Isso já deu alguns resultados, porque, de facto, se têm verificado avanços científicos nas áreas que eu há pouco disse, as investigações estão em várias áreas, nós não temos ainda hoje certezas, mas temos muito mais hipóteses de trabalho do que tínhamos para este mesmo assunto antes de aparecer a Covid e, portanto, estes casos de Covid longa. Aquilo que respondíamos antes aos doentes que tinham sido fadiga crónica ou encefalomia miálgica não é aquilo que hoje respondemos em relação a esses doentes e àqueles que têm Covid longa, que são muito semelhantes do ponto de vista clínico e epidemiológico, mas respondemos com mais conhecimento, que tem alguma tradução também na intervenção terapêutica que podemos fazer a estes. Obrigada. E em relação à fibromialgia, tem havido evolução na investigação, nos últimos anos? Dúvida, existe um enorme esforço de investigação, quer do ponto de vista clínico e terapêutico, quer do ponto de vista mais básico na procura dos mecanismos que encerra a fisiopatologia da fibromialgia. E tem havido algumas construções, inclusivamente teóricas, à volta dos conhecimentos que nós temos, enfim, dessa investigação e do acrescento que isso trouxe ao nosso conhecimento hoje em dia. Se me pergunta se isso se tem traduzido em novos tratamentos e em novos fármacos para a abordagem da doença, não, ainda não é? Mas, evidentemente, tem que haver um esforço primeiro de conhecimento fisiopatológico
para depois se poderem desencadear as investigações dos fármacos e outras intervenções terapêuticas que possam influenciar a evolução da doença e mesmo o seu aparecimento. E como é evidente, o conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos íntimos faz com que o tratamento de uma determinada situação, seja a fibromialgia, seja outra, porque há muitas situações idênticas que não conhecemos a fisiopatologia, nos leva a tratar apenas os sintomas. E isso é, como é evidente, muito menos eficaz em relação ao bem-estar do doente e ao controle dos seus sintomas, mas, sobretudo, não tem nenhuma eficácia, a não ser por acidente, em relação à eventual cura de uma determinada entidade clínica. E é isso que nós desejamos em relação a todas as entidades clínicas, é procurar curar os doentes, ou pelo menos mantê-los sem sintomas a maior parte do tempo. E só é possível com investigação profunda. Existe, de facto, investigação na área da fibromialgia, que em parte até é cruzada com aquela que falámos há pouco, porque, no fundo, alguns casos de fibromialgia, se calhar não tão poucos como isso, serão alguns tipos de manifestação que podem ser também considerados de síndromes pós-infecciosos, enfim, os doentes não conseguem ver quando os seus sintomas apareceram, até porque eles apareceram de uma forma insidiosa, lenta, uma dor aqui, uma situação de fadiga acolá, uma desatenção noutro local, e que depois, juntando-se e avolumando-se, foram, enfim, trazendo até aos médicos a possibilidade de se fazer um diagnóstico. Mas boa parte da fisiopatologia de todo este conjunto de situações clínicas são, de facto, provavelmente semelhantes e são provavelmente também em boa parte idênticas. Obrigada. Então, a nossa última pergunta da noite, que seria, qual seria a melhor forma de sensibilizar mais profissionais de saúde e investigadores em Portugal para que se possa dar mais apoio a estes doentes? Essa é uma pergunta, a pergunta mais difícil das que já me fez até agora. Por isso deixou-a para o fim, provavelmente. Não é um tema fácil. Não é um tema fácil. De facto, o conhecimento acerca destas entidades clínicas, que são relativamente recentes no seu desenvolvimento, ou pelo menos na sua transparência em relação ao público em geral, porque provavelmente cada vez mais pessoas estão afetadas por elas e, portanto, isto leva a uma tradução na comunicação social e na procura de cuidados que os médicos, e quando falo dos médicos, falo também, eventualmente, de outros profissionais de saúde, mas sobretudo os médicos, quem deve diagnosticar, não estão habituados portanto, não estando habituados, não estão preparados para essa tarefa. Como sensibilizar? Bom, aquilo que nós temos feito, hoje a situação é completamente diferente do que era há uns anos atrás, e isso tem sido feito com um trabalho continuado, pequeno de formiga, mas com resultados, quer das associações de doentes que se dedicam aos diversos temas, neste caso a BIOS, à fibromialgia e à síndrome de fadiga crónica, mas também, enfim, a realização, por exemplo, de conferências como fizemos no dia 3 e 4 de abril, e o estímulo da realização de mais trabalho de investigação e de procura de critérios diagnósticos e terapêuticos para esta situação, envolvendo, enfim, médicos de diversas especialidades, que isto interessa a diversas especialidades, porque, no fundo, estes doentes procuram a especialidade que incide sobre os seus sintomas dominantes. Se os seus sintomas dominantes forem musculoesqueléticos, isto é, se forem as dores nas articulações, nos músculos, eles procuram com certeza um reumatologista. Se os seus sintomas forem, por exemplo, de falta de paladar ou de olfato, eles vão procurar um otorrinolaringologista, como se for cansaço, podem procurar um pneumologista, um neurologista, ou um cardiologista, enfim, portanto, para terem uma ideia, que estes doentes estão distribuídos por variedíssimas especialidades e, portanto, estes doentes estes doentes, para terem uma resposta global, têm que envolver os médicos que podem ser procurados pelos sintomas que apresentam. Portanto, tem que haver um esforço, mas para haver esse esforço tem que haver, sem dúvida nenhuma, a financiamento.
É indispensável que haja financiamento, não só para ensino, ensino médico, ensino de outras profissões relacionadas com a saúde, mas também ensino dos doentes, e, portanto, prevenção, de facto, financiamento também para a investigação. Só se abrirem, de facto, portas para a investigação, só se podem abrir portas para a investigação nesta área se houver financiamento que leve os investigadores a procurarem as respostas que hoje nos faltam. Professor Jaime Branco, pela esta maravilhosa entrevista e esperamos continuar a contar consigo com o seu apoio durante muito mais anos para o trabalho que temos aqui pela frente em Portugal. Obrigado, Muito senhor. obrigada.